Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre o meu relato de parto. Eu fiquei muito em dúvida se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas eu decidi gravar, porque na época que eu tava procurando eu queria saber bastante informações, então eu vou contar pra vocês o máximo de coisas que eu lembrar. Hoje o Ravi já tá com 2 meses e 11 dias, fala, oi gente, eu tô bem grandão, olha. E eu vou contar pra vocês como foi que eu decidi fazer a laqueadura e por quê. Assim, eu tenho 24 anos e eu já tenho 3 filhos, né? Como eu já contei aqui no canal pra vocês. E os meus 3 partos, inclusive do Ravi, foram cesárea. Então, eu já sabia que seria a terceira cesárea, porque eu já tinha as outras 2. Era meio que impossível não ser, né? E aí, a gente foi na primeira consulta, já ciente que seria cesárea de novo, até porque eu também não queria um parto normal, gente. Olha, eu vou ser sincera com vocês, quem tem parto normal é muito forte. Porque eu entrei em trabalho de parto delas duas, e assim, eu senti dores horríveis e no fim virou cesariana. Então, dessa vez, se eu tivesse a opção de não sentir a dor pra ser a cesariana, eu preferia já ir direto pra cesárea, entendeu? Porque não vale a pena você ficar morrendo pra depois você fazer cesárea do mesmo jeito, ficar toda ferrada do mesmo jeito. Então, é melhor ir direto pra cesárea, no meu ponto de vista. Então, eu já sabia disso e eu sabia também que eu queria operar. Porém, eu só tenho 24 anos. Quando eu tava grávida, eu tinha 23. Eu ganhei o Ravi em maio. Eu tinha 24 anos e 4 meses. Só que é autorizado, geralmente, a partir dos 25. Então, eu só poderia fazer se o meu médico do pré-natal me aprovasse e encaminhasse pra eu poder fazer, porque eram 3 cesáreas. E foi isso que aconteceu. Na primeira consulta, eu passei com uma enfermeira. E ela é muito boa, maravilhosa. Nem parecia, assim, que eu tava sendo atendida pelo SUS. E aí ela me falou e tudo, me explicou tudo. Aí eu já aproveitei e perguntei. Falei, olha, se eu quiser fazer a laqueadura, eu posso? Ela falou, olha, Beatriz, você sabe que é irreversível e tal. Eu falei, sim, mas eu quero fazer. Ela falou, ó, quando você vir na terceira consulta, que você já não tiver tanto risco da gestação e tudo, a gente conversa melhor sobre isso. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no segundo mês. No terceiro mês que eu fui, eu já tava com umas 17 semanas. Aí a gente pegou e conversou bem certinho, o Ravi já tava bem, a gente viu que tava tudo bem com ele, porque minha gravidez era de risco. Então, eu resolvi que ia fazer mesmo, e aí ela me entregou os papéis, eu preenchi tudo, e no outro mês eu levei pra ela, que eu já tava de 20 e pouquinhas semanas. E ela falou pra mim só não assinar e datar, porque só podia ser assinado quando faltasse 60 dias pro parto. E que aí eu teria uma reuniões com... Ai, gente, aquelas pessoas que trabalham no posto, agente de saúde, essas. E que aí elas iam ver e tudo comigo e com meu marido pra ver se a gente realmente tinha certeza que queria fazer a laqueadura. E aí, quando era pra sair essas reuniões, eu tava com mais ou menos 31 semanas. Foi bem quando entrou a pandemia. Então, me ligaram um dia do nada e falaram assim, olha, vem aqui em tal lugar, que eu esqueci o nome do lugar, mas é um lugar que só tem coisas especialistas aqui na minha cidade. E aí, pra mim ir lá, pra mim buscar o papel que tinha saído minha laqueadura. E eu fui até lá, chegou lá, eles só conversaram comigo, meu marido não tava, ele tava no trabalho. Perguntou se eu tinha certeza absoluta, se tava tudo certinho e tudo. Aí eu falei que sim, que eu tinha plena consciência que não... Era uma cirurgia irreversível, porém eu também não queria mais ter filho e tudo. E aí, a gente pegou, assinou tudo, ela assinou e ela me entregou e grampeou na minha carteirinha, na última página. E falou pra mim que mesmo que eu entrasse em trabalho de parto a qualquer momento, a partir daquela hora, eu poderia fazer a laqueadura junto. Então, eu fiquei bem tranquila, falei, ai, consegui, graças a Deus. Só que ainda tinha um pequeno risco do hospital, na hora da laqueadura, na hora do parto, decidir que não ia fazer, porque eu não tinha atingido a idade ainda. Então, eu fiquei um pouco preocupada com isso, né, mas assim, né, com fé. E aqui o hospital que eu ganhei, ele é muito bom, os médicos aqui são muito bons, assim. Então, eu pensei, não, vamos ser o que Deus quiser, né, mas se Deus quiser, eles vão fazer. Então, eu dei entrada, normal, fui... Primeiro eu tava com gripe, 15 dias antes do parto, 16 dias antes. No dia 15, mais ou menos, de abril.
Eu fui no médico porque eu tava com bastante gripe e foi bem a época, né, que tinha começado a ter os casos de Covid aqui, né? E aí ela falou que eu podia estar com Covid e tudo, aí me passou uns remédios, mas mandou eu acompanhando e tal. E aí eu tomei os remédios, mas eu logo passou a gripe, tipo, era uma gripe mesmo, em 2, 3 dias eu tava ótima, melhorei, graças a Deus, e aí não fiz o teste nem nada, porque eu fiquei bem. Quando foi, o Ravi nasceu dia 1º, quando foi dia 28, mais ou menos, foi uma quarta, eu fui no médico, e aí eu passei e ela pegou, porque eu tava com contração, só que eu tava com contração só na parte da frente, na barriga só. E aí eu tava com um dedo de dilatação, ela me avaliou e tudo, e aí ela me falou que iam marcar a minha cesárea pra terça-feira, que eu estaria de 39 semanas e 2 dias. Eu falei que tudo bem, porém, eu falei pra ela que eu não queria ficar sofrendo, sentindo dor, sendo que no fim ia ser cesárea, eu não queria ter que passar por aquilo. E aí ela era uma médica bem boa, uma enfermeira bem boa, falou pra mim não ficar preocupada se caso eu começasse a ter muita dor pra me voltar. Só que falou que aquilo não era contração, gente, e era sim. Tá, eu fui pra casa, aí na quinta-feira de noite, no outro dia, no caso, eu voltei com muita dor. E ela falou pra mim ficar tranquila, que só tava com um dedo e meio, que tava tudo bem. Pra mim só voltar se eu tivesse com muita dor. Ou na terça, às 7 da manhã, que eu seria internada pra fazer a cesárea. Até aí era uma médica ótima, eu gostei muito dela, ela que ia fazer minha cesárea e tudo. Fui embora. Aí eu vim pra casa e cheguei em casa muito brava. Falei pro meu marido e pra minha mãe, eu falei, eu só volto no hospital agora se eu não estiver mais me aguentando de dor. E aí eles falaram que eu era muito teimosa e tal, mas beleza. Aí cheguei, tomei um banho. Depois do banho eu fui deitar, jantei um pouquinho e fui deitar. E aí eu dormi, apaguei. Isso era umas 8 da noite. Quando eu acordei de novo, já era umas meia-noite, eu continuava com muita dor. A minha barriga tava contraindo, assim, ficava totalmente dura, as contrações estavam vindo direto, só que eu não tava tendo dor nas costas, só na frente. E aí eu passei a noite inteira assim, dormindo e acordando, que a contração tava me acordando, de tanta dor que eu tava. E aí quando foi de manhã, eu acordei com uma dor muito forte. Falei pro meu marido, eu vou tomar um banho, porque eu tô me sentindo suja e tal. Aí ele falou, amor, se você entrar no banho, talvez a dor piore. Eu falei, pois é, mas ou eu vou melhorar agora, ou eu vou ganhar. Hoje vai ser o dia. Aí ele falou, então tá. Isso era dia 1º, na sexta-feira. Foi o dia do trabalhador. Aí eu liguei pra minha mãe antes de entrar no banho e falei, mãe, eu tô com muita dor e tal. Ela falou, vamos no hospital. Aí eu falei, tem certeza? Ela falou, aham, o plantão dela já trocou da médica que tinha me atendido um dia antes. Então, assim, vamos pra ver. Aí eu falei, tá, então eu vou tomar banho. Quando eu entrei no banho, gente do céu, veio uma dor que olha, eu vou falar pra vocês. Eu nem sabia que dava pra doer tanto. Eu fico pensando, quem tem parto normal é uma pessoa muito forte. Jesus Cristo, porque eu não sou forte, não. Eu admito, eu sou fraca. E aí, eu morrendo de dor, minha mãe chegou na hora que eu tava terminando o banho. Aí eu precisei de ajuda pra ela me secar e tudo. Quando eu cheguei no quarto, que eu fui colocar o vestido, a minha bolsa estourou. Eu sentei na ponta da cama, ela estourou, saiu muito líquido e eu fui correndo pro hospital. Só que eu moro a uns 6 minutos do hospital. E aí eu fui no caminho com muita dor, a contração já tava de 3 em 3 minutos. Quando eu cheguei no hospital, era uma médica super grossa, só que ela era muito boa, ela já tinha me atendido antes, só que eu já sabia que ela era grossa. E aí, ela pegou e falou, você tá chorando por quê? Porque eu já tava chorando. Eu falei, porque eu tô com dor. Aí ela pegou e falou assim, não, então eu vou te examinar. Eu falei, mas a bolsa já estourou. Ela falou, não, mas eu tenho que ter certeza que a bolsa estourou. Tá, daí eu deitei na maca com a ajuda da enfermeira. E ela me examinou, o resto da bolsa estourou nela, assim, foi o resto do jato todo de água que tinha dentro de mim nela. E aí molhou toda ela, que no final eu achei bem feito, porque ela era muito grossa. E aí, ela pegou e falou, não, tá realmente, a bolsa tá estourada, e você tá já com 4 dedos de dilatação, e não se preocupa que a gente vai fazer sua cesárea. Isso era umas 10 para as 10, 15 para as 10 da manhã. E aí, ela me mandou ir pra salinha, pôr as agulhas na veia, essas coisas, se preparar. Eu fui, perguntou se eu tava em jejum, e eu tava, porque a última vez que eu jantei foi 8 horas da noite.
aí eu peguei e fiquei pronta pra cesárea. Só que nesse tempo a minha dor só aumentava, só aumentava, só aumentava. Eu já tava assim, desesperada. Só que a camada do meu útero tava muito fina e eu não sabia. Então era por isso tanta dor. E aí ela me contou depois que foi por isso que eu senti tanta dor na hora. Aí, voltando, né? Eu peguei e fui pra cesariana. O Ravi nasceu 12h15. E aí, eles me prepararam. Entre um intervalo e outro da contração, me deram a hack. Eu deitei e tudo. E aí, o Ravi nasceu. Foi lindo. Né, filho? Foi perfeito, gente. Ele nasceu tão lindo, tão grande. Eu fiquei de cara. Porque eu achei que ele era muito pequeno. Minha barriga tava pequena. E não, ele nasceu enorme. Aí ele nasceu, levaram ele e eu fiquei lá pra terminar, né? Pra fazer a limpeza, a laqueadura e tal. E aí demorou muito tempo, gente. Quando eu saí da sala de cirurgia, já era 15 para as 3 da tarde. No caso, 2h30 depois que o Ravi tinha nascido. Não, eu saí não, acabou, porque eu saí já era 3 e alguma coisa. Que eu tava meia grogue. Só que aí eu não consegui dormir. Das meninas, eu dormi, eu apaguei depois que eu tomei a hack. Elas nasceram, eu vi o rostinho dela e dormi. Dele não foi assim. Então eu fiquei ouvindo tudo. E aí elas falavam uma pra outra que tava muito fina as camadas do útero e tudo. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e pensando, meu Deus do céu, que tira esse útero se precisar, mas eu não quero morrer aqui, eu não quero ficar depois com problemas, eu tenho 3 filhos, então eu preciso sair daqui bem. E aí depois eu orei muito, 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 aí elas acabaram, me falou que tinha dado tudo certo e saiu. Aí vieram as enfermeiras, me trocaram de cama e tudo, e me levaram pro pós-operatório. E aí eu fiquei lá, e aí eles colocam um aparelho na gente, né, pra ficar um aqui debaixo das axilas, o outro pra ver a saturação, o coração, várias coisas. E o debaixo da axila é pra medir a febre. E eu tava com febre. Eu tava, tipo, com 38,9 de febre, nunca saía disso. Eles me deram remédio e não abaixava. Eu comecei a ficar cada vez com a febre mais alta, até que chegou em 39,3. E aí veio a médica que tinha me operado e falou que eu tava com febre, porque na hora da cesárea, eles me deram um remédio, na hora da cirurgia, 2 comprimidos que colocou debaixo da língua, e aí eles foram derretendo, e eu fui engolindo, pra ajudar a contrair o útero. E um dos efeitos colaterais do remédio podia ser a febre. E não foi isso que aconteceu, tipo, eu tava com tanta febre por causa do remédio. Porém, como eu tinha tido gripe há 16 dias atrás, eles ficaram com um pouco de medo de eu estar com Covid. Então, eu fui, acabou, né, o tempo que eu tinha que ficar lá na sala, passou as horas, eu comecei a voltar minhas pernas, senti as pernas, eles me deixaram ir pra sala normal. Nisso, eu já não tava mais com febre, eu tinha tomado remédio na veia pra febre. Então, eu fui pro quarto. Aí chegou no quarto, me levaram o Ravi, que foi uma cena muito bonita. Ele tava tão bonitinho, todo enroladinho, com uma touquinha daquelas que eles fazem no hospital, sabe? Tão bonitinho. E ele nasceu, gente, com 52 centímetros e 3,750 kg. Porém, na gestação dele inteira, eu só engordei 7 quilos. Eu fiquei de cara, assim, tipo, o tanto que ele tava grande. E também porque na última ultrassom que eu tinha feito uma semana antes, ele só tava com 44 centímetros, disse o médico, né? Porque não tinha como ele ter crescido 8 centímetros em 5, 6 dias. Tá, daí eu fui pra esse quarto, aí chegou lá, eles decidiram me trocar de quarto, me isolar. E eles me isolaram, só que foi bom, porque no quarto que eu tava, tinha 4 mães comigo, né? 4 nenéns e 4 acompanhantes, porque podia ficar um acompanhante 24 horas. Então, seriam 4 bebês e 8 adultos dentro daquele quarto. Tava bem cheio. E aí, eles resolveram me trocar de quarto. E eles me colocaram num quarto, sozinha, isolado, que só tinha uma cama pra mim e tinha uma outra cama, mas aí eles me isolaram, não iria vir outra pessoa. E não a pessoa que dormiu comigo, tipo, foi minha mãe e foi minha irmã. E aí, as duas, tipo, dormiram na cama do lado, né? Porque a gente ficou sozinha. Só que aí eu não podia receber visita, eu só podia ter o acompanhante 24 horas. Então, eles trocavam pra ficar comigo. E aí, no segundo dia, eles resolveram fazer um teste de Covid em mim. Só que assim, gente, o que eu mais, tipo, foi pior pra mim foi que eu senti muita dor depois.
muita dor, foi surreal. Eu usei a sonda, o Ravi nasceu, medi pouco, né? Então, quando eu fui, da hora que ele nasceu, que foi a hora que eu entrei na cirurgia, eles só tiraram no outro dia, já era à noite, no próximo plantão que trocou. Então, eu usei a sonda por mais de 30 horas. Por quê? Porque eu achei que eles iam tirar assim que eu pudesse levantar. Que foi quando eu tomei o primeiro banho, que foi quando trocou o plantão, 7 horas. A enfermeira veio umas 8 horas e me ajudou a tomar banho. Eu senti muita dor, não foi nem tanta dor pra levantar, eu sentia muita dor na barriga e era uma dor horrível. Eu nunca tinha sentido tanta dor daquele jeito. E aí eu sangrei muito também, era muito sangue, muito sangue. Eu precisei usar aquelas calcinhas fraldas até o dia de vir embora. Eu usei um absorvente normal no último banho pra vir pra casa. Então, tipo, eu passei 2 dias usando aquela calcinha fralda de tanto sangue. E aí eu sentia muita dor. E o médico falou que não ia tirar a sonda pra mim não precisar ter que ficar levantando pra ir ao banheiro e tudo. E eu falei pra ele que eu queria tirar, porque aquilo incomoda, né? E daí ele falou que não, que era melhor pra mim, que era melhor o incômodo do que a dor de eu ter que ficar levantando toda hora. E aí eu fiquei com a sonda, né, até o segundo dia, que foi o outro dia, no dia 2, até de noite. Aí quando trocou o plantão da noite, o próximo médico que veio decidiu que eu tava bem, que ele ia tirar. E foi nesse dia também que fizeram o teste do Covid. Só que aí eu continuei isolada, porque o teste só ia sair na terça-feira e eu ia embora no domingo. Então eu fui embora normal, com recomendações, porém eu já tinha tomado todos os remédios, o único sinal que eu tinha tido era febre. E aí quando saiu o exame, graças a Deus eu realmente não tinha nada. Então eu fiquei muito feliz, porque pelo menos eles testaram, né? Eu pude ter certeza que eu não ia fazer mal pra ninguém, nem pro meu filho, nem pras minhas filhas. Tipo, ninguém ia ficar doente por causa de mim. Então eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu vim pra casa, foi passando os dias, eu tive sangramento forte por 10 dias só. E aí as dores foram melhorando. Tipo, quando eu tava com uns 12 dias, eu já não tinha mais dor nenhuma, assim. Só que é bem difícil, né? Porque, assim, nos primeiros dias era muita dor. Tinha o neném e tudo. Só que, graças a Deus, hoje eu já não vou mais passar por isso. Eu amo os meus filhos e tudo, mas eu tenho eles 3, eu não pretendia ter mais filho nenhum. Então, antes eu poder fazer logo a laqueadura do que ficar depois sofrendo ou tendo que ficar tomando remédio a vida toda, sendo que eu tenho certeza absoluta que eu não vou ter mais nenhum filho. E aí foi isso, gente. Eu contei acho que tudo pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu gravei ele com muito carinho. Se vocês quiserem saber também como foi o parto das meninas, como foi as outras cesáreas e tudo, eu faço outro vídeo pra vocês e conto pra vocês tudo que eu lembrar. Mas, por hoje eu acho que é só. Vamos dar tchau pras meninas. Tchau, meninas. Eu vou dormir agora porque eu tô bem irritadinha aqui no colinho da minha mãe. Um grande beijo. Não esquece de se inscrever e de clicar no gostei, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.